O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Misha no Café com Fé. Igor, tem café sim aqui, viu? E aí, vamos fazer o nosso estudo? Antes, você já sabe, clica aqui no joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, com os seus amigos, para que a palavra de Deus possa chegar até outras pessoas. Coloque também um comentário aqui nesse vídeo, uma pergunta, uma sugestão. Se for um pedido de oração, nós iremos orar por você. Mas começando o nosso estudo, essa semana eu estava pensando num assunto e por coincidência minha filha Rebeca trouxe a mesma questão para conversarmos e eu gostaria de compartilhar com vocês. No vídeo do Café 414, nós falamos a respeito das consequências, das implicações da pessoa que entrega a sua vida 100% nas mãos de Deus. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima e o link na descrição do vídeo para você assistir depois. Mas veja bem, estávamos pensando qual é o objetivo de Deus nos colocar aqui na Terra? Por que será que Deus não nos fez como os anjos? Ter nos criado e nos deixado lá no céu com Ele, para já passarmos a eternidade com Ele. Se o objetivo nosso é adorar a Deus, por que não ficar já direto lá e nem passar por essa confusão que é este mundo por um tempo relativamente curto aqui na Terra? Mas refletindo na palavra de Deus, eu me lembrei da história de uma menina que foi levada escrava para o reino da Síria. Naamã, um dos comandantes mais vitoriosos da história da Síria, atacou Israel e levou cativo uma menina para trabalhar com a sua esposa. Eis que então, passado o tempo, Naamã pegou uma doença chamada lepra. E naquela época, lepra era mortal, não havia cura para a lepra. Eis que aquela menina então, uma vez conversando com a sua senhora, ela disse o que ficou registrado em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Disse a menina à sua senhora, disse ela à sua senhora, tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Eis que aquela menina, afastada dos seus pais, levada cativa para um reino distante, trabalhando como escrava para o seu conquistador, ou para a família do seu conquistador, se preocupa então com a doença do seu senhor. Ela poderia muito bem ter pensado, tomara que morre logo, para que eu possa ser liberta e possa voltar para a casa dos meus pais. Ela poderia até assumir que essa lepra, essa doença, era um castigo divino por aquele comandante ter levado ela cativo para sua casa. Mas aquela menina tomou uma decisão diferente. Aquela menina resolveu fazer a diferença na vida daquele senhor. Aquela menina então desejava que aquele senhor tivesse na frente de um profeta de Israel, o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu poderia interceder por ele diante de Deus, e Deus, com o seu poder ilimitado, poderia curar aquele homem. E eis que então aquela senhora conta então para o seu marido Naamã, e Naamã então vai para a terra de Israel para procurar o profeta Eliseu. E ao encontrar o profeta Eliseu, Eliseu nem sai de casa, apenas dá o recado para ele que fosse se lavar no Rio Jordão. E após muita relutância, aquele homem mergulhou 7 vezes no Jordão e foi curado da lepra. Não porque o Rio Jordão fosse um rio milagroso, até porque o Rio Jordão era um rio pequeno, relativamente pequeno e sujo, mas porque ele acreditou na palavra de Eliseu, que falava em nome de Deus, sendo Eliseu o profeta do Senhor.
Deus nos colocou aqui na terra para fazermos a diferença na vida uns dos outros. Deus nos colocou aqui na terra para termos empatia uns pelos outros. Deus nos colocou aqui na terra para que nós pudéssemos refletir o amor que Deus tem por cada um de nós. Aquele amor demonstrado lá na cruz através do sacrifício de Cristo, que abriu mão da sua glória e se fez como homem e se humilhou e morreu por cada um de nós numa morte terrível, que foi a morte de cruz. Se o nosso Senhor Jesus, o próprio Deus, deixou esse exemplo, veio aqui na terra para fazer a diferença na vida das pessoas, quem somos nós para agir de forma egoísta, correndo atrás dos nossos próprios desejos? Sua vida parece sem sentido, meu amigo? Procure fazer a diferença na vida das pessoas. Às vezes essa diferença vai muito mais do que assistência social, do que dar alimento, dinheiro para as outras pessoas. Muitas vezes o que a pessoa precisa é de um abraço, é de alguém que ore com ele, é de alguém que escute os seus problemas, é alguém que possa dar um apoio emocional e espiritual na vida daquelas pessoas. As pessoas estão cada vez mais individualistas, se isolando atrás dos seus celulares, dos seus computadores, se esquecendo que Deus nos colocou aqui na terra para uma vida em comunidade, uma vida que um ajuda o outro, usando os seus talentos, os seus dons para a glória de Deus, aquele que nos deu tudo. Quer ter uma vida completa aqui na terra, quer cumprir o plano de Deus na sua vida, quer ter um propósito para a sua vida, se coloque diante de Deus e deixe que Ele te dê o privilégio de fazer a diferença na vida das pessoas, de compartilhar o amor que Ele demonstrou por nós de forma tão brilhante e sensacional. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito. Nos ajude, Senhor, a fazer a diferença na vida uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, Deus não nos colocou aqui na terra só para buscar os nossos próprios interesses, mas para nós ajudarmos uns aos outros, compartilhando o amor de Deus. E você sabe por quê? Porque, Jesus te ama. E nós também.